Então, vamos lá. Então, na aula passada, nós vimos sobre algumas questões relacionadas à diferença entre alimentação e nutrição. Tá aparecendo para vocês a apresentação já? Tá sim. Show. E aí a gente viu essas diferenças, entender um pouco mais sobre a questão de soberania alimentar, falei sobre o princípio de segurança alimentar também. A gente viu as 4 leis da alimentação, né, lançada por Pedro Escudeiro na década de 30. E aí são princípios que norteiam a nossa área de atuação até hoje, né? Porque são princípios imutáveis, né? A gente pode pensar assim, muito antigo, nada mudou, né? Mas as definições de qualquer área, de qualquer estudo dentro das ciências de saúde, elas são descobertas e viram uma verdade, né? E aí, assim, à medida que vão descobrindo novas formas de fazer aquilo e, e as evidências científicas vão mostrando outras possibilidades, aí de repente há-se a necessidade de mudar alguns, alguns princípios, né? Mas em geral eles se mantêm bastante atuais, mesmo sendo lançado ou sendo descobertos há muito tempo atrás, tá? E aí a gente falou sobre essas 4 leis da alimentação, né, que é a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação, né? Então, a quantidade fala a respeito do quanto a gente precisa de um determinado nutriente e do quanto que a gente precisa para manter a nossa saúde. O segundo, que é a qualidade, fala sobre a variedade dos alimentos, né? Quanto mais variada, quanto mais colorida é a nossa alimentação, mais saudável ela se encontra, né? Mais adequada ela é. E a lei da harmonia, ela fala sobre a questão de eu adequar tanto essa variedade, estabelecendo quantidades dentro da minha alimentação, né? Na verdade, a junção das duas primeiras leis, né? Então, se a gente junta a quantidade com a qualidade, né, a gente tem aí uma harmonia, né? Então, todos os alimentos e nutrientes, eles resguardam uma proporção entre si. Tá? E a última diz a respeito da questão da adequação. E aí, até por isso que até hoje, o objetivo central de todo o plano dietético, né, de toda orientação nutricional, ela é individualizada, porque o indivíduo ele traz várias características intrínsecas, né? Ou seja, as suas características próximas, né? Próprias, né? De idade, de sexo, de patologia, de condições socioeconômicas, de preferências, aversões, né? Então, cada indivíduo tem sua complexidade, né? E aí, por isso que quando a gente fala de dieta, né, de plano alimentar, de acompanhamento nutricional, isso deve ser algo bem individualizado, tá? E aí, só para a gente reforçar o que a gente falou no finalzinho da aula passada, né? A gente conceituou nutrientes, né? Que são esses elementos fundamentais para a manutenção das do funcionamento do nosso organismo, né? Então, todas as reações bioquímicas, tudo que acontece no nosso corpo,
os elementos responsáveis por isso são os dados nutrientes, tá? Então, sei lá, se a gente falar de carboidrato, tem o efeito metabólico, ajuda a manutenção do funcionamento perfeito do nosso corpo, é nutriente, tá? E aí, se a gente fizer essa pergunta para todos os nutrientes conhecidos até hoje, né, a gente vai ter uma resposta sempre positiva, tá? Claro que existem as substâncias que geram um perfeito funcionamento no nosso organismo, né, que hoje são considerados, por enquanto, nutrientes ou alimentos funcionais, né? Mas existe uma diferença entre um e outro, né? No caso, nutrientes são esses elementos essenciais, né? A gente não vive, ou na verdade o nosso organismo até se adapta, né? Mas se a gente ficar sem esses nutrientes básicos, a nossa saúde, o nosso organismo, ele vai criar outras demandas para substituir, né? Claro, mas vai ficar fazendo falta, né? Então alguma coisa vai parar de funcionar em um determinado momento. Já os ditos alimentos funcionais não faz falta para o nosso organismo, né? Mas se a gente consegue colocar eles dentro de uma dieta equilibrada, né, eles vão ser extremamente benéficos, tá? E aí quando a gente fala de nutrientes, né, tem algumas classificações que cercam esse grupo de substâncias, tá? Então a gente tem, se a gente for avaliar eles de acordo com a sua estrutura química, a gente consegue dividir em dois grupos. Os orgânicos, né, ou seja, aqueles que contêm uma estrutura um pouco mais complexa quimicamente, né, que tem, quando a gente fala de orgânico e inorgânico, né, são aqueles que têm uma quantidade maior de átomos de carbono, né, e outros átomos, né, como hidrogênio e o próprio oxigênio, tá? Então, se a gente for avaliar, por exemplo, uma proteína, ela é uma substância que ela é formada por várias unidades de carboidrato, de aminoácidos, e esses aminoácidos eles têm uma composição característica, né? E aí vocês vão ver lá na disciplina de bioquímica como é que acontece isso, né? Como é que é formado um aminoácido, né? Então, por exemplo, um aminoácido ele é formado por uma amina, né? Que é um composto químico formado por um nitrogênio e dois hidrogênios, né? NH2, e por um ácido carboxílico, né? Que é um ácido orgânico, contém um carbono, dois oxigênios e uma valência completada por um hidrogênio. Então ele é um COOH, tá? Então, por conta dele ter essa amina e esse ácido, e aí por isso que é dado esse nome, né, de aminoácido, tá bom? Ele tem também outras cadeias que formam lá a estrutura completa de um aminoácido, mas a origem do nome de aminoácido é justamente por conta disso, né? Porque ele tem uma amina e ele tem uma parte ácida, tá? E assim acontece também com as outras substâncias, né? Os carboidratos, né? Antigamente eram chamados de hidratos de carbono, né? Porque eles são uma cadeia de carbonos com vários hidrogênios ao longo dessa cadeia, né? Dado aí esse nome, hidrato de hidrogênio ou de água, né? Porque se a gente olhar de um lado e de outro também tem duas ligações que formam uma molécula de água com carbono, né? E a gente pode ficar falando aqui do nome das substâncias a vida inteira,
E aí, mas vocês vão ter isso de forma mais sistemática em outras disciplinas. Aqui é só uma introdução a esses temas, né, e uma base para vocês começarem a estudar nutrição. E tem os dados inorgânicos, né, que são substâncias mais simples ou de certa forma mais elementares, né, que são os minerais. Né? Então, cálcio só tem cálcio, tá? É um elemento químico propriamente dito. Então, cálcio, ferro, iodo, sódio, a própria água, né? Não tem carbono na sua composição, são considerados nutrientes inorgânicos. Por outro lado, existe uma segunda classificação que divide os nutrientes de acordo com a sua função no nosso corpo, tá? E aí, normalmente tem professores que apresentam somente essas três primeiras categorias aqui, tá? Então, são os energéticos, que o objetivo é trazer energia, os construtores, que têm o papel, né, de construir ou sintetizar, ou ser a base do nosso organismo, e tem os reguladores, que facilitam o funcionamento de algumas reações no nosso corpo, tá? Então, eles são reguladores fisiológicos, né? Então, algumas reações dependem deles para acontecer. Por último, né, uma quarta classificação são os energéticos extras, né, que são nutrientes, alimentos em geral, que nos dão aquela energia extra, que são formados muitas das vezes por açúcares simples, gorduras vindas de alimentos com uma carga energética alta. E a gente vai ver um a um e vamos conversando sobre eles, tá? E aí, antes da gente começar, eu queria propor uma interação para saber o que vocês já conhecem de nutrientes, né? Porque eu costumo falar que a nutrição ela é uma área que todo mundo, antes de começar a estudar, já tem um certo conhecimento sobre ela, né? Porque a alimentação ela é algo que está dentro da nossa própria formação como ser humano. Então, querendo ou não, a gente já traz alguma informação de algo que a gente viu na TV ou na televisão, ou que a gente falou, que alguém falou com a gente, ou de coisas que a gente, na nossa vivência, a gente percebeu. Então, eu faço a primeira pergunta, né? Quais são os alimentos? Quais os alimentos são fonte de algum nutriente que você conhece, né? Então, vocês saberiam dizer um alimento fonte de algum nutriente? Pergunto eu. Eu conheço a macaxeira, que é o empim, né? Uhum. A cenoura, a beterraba, Hum. couve. E eles são fonte de qual nutriente? Boa pergunta. Não, conhecer de alimento é claro, todo mundo conhece. Mas assim, falar assim, eu, esse alimento ele é fonte de. O que vocês acham? Ou o que vocês já sabem previamente? Quando a gente bate um prato de macarrão, esse macarrão é fonte de. Tararã, note, note. Quando a gente come um pão é fonte de. Nada? Não vem nada? Sei lá, carboidrato? Eu não sei. Carboidrato, né? Então, por exemplo, as massas em geral, né? Pão, macarrão, biscoito. Quando a gente fala também de cereais, também são boas fontes de carboidrato. A gente vai ver. Quando a gente pensa assim, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C, o que vem na cabeça?
Hum? Laranja. Laranja, né? Sempre vem a laranja. É engraçado que a gente sempre fala laranja, né? Mas a laranja não é dos alimentos mais ricos em vitamina C, né? O engraçado é isso. E aí vocês vão, ao longo do tempo, construir esse repertório de conhecer os alimentos e suas fontes de nutrientes, né? É extremamente compreensível, de repente, hoje vocês não saberem, né? Mas ao longo do curso vocês vão tendo contato, né? Com esse conhecimento e vai construindo esse repertório aí, né? Porque eu tenho uma professora que eu levo para a vida, assim, né? Foi minha professora da graduação, e aí ela falava assim: todo estudante de nutrição precisa entender de comidinha, né? Ela falava assim. Por quê? Porque não basta a gente ser muito técnico em saber, né, sobre as reações, sobre o nome de substâncias, conhecer o funcionamento do corpo, se a gente não sabe onde que se encontra os nutrientes nos alimentos, sabe? Porque por exemplo, para cuidar do corpo ou para falar de reações específicas, tem um monte de profissional que pode fazer isso, né? O médico, ele pode prescrever uma medicação, sei lá, um fonoaudiólogo, ele pode cuidar da questão da mastigação, um fisioterapeuta pode cuidar da questão respiratória, um enfermeiro pode, inclusive, até falar de metabolismo, inclusive, né? Da interação do corpo com a nutrição, mas saber onde que se encontram os nutrientes, né, e quais os alimentos são ricos, é uma propriedade, é uma característica que um profissional de nutrição precisa ter, sabe? Porque senão a nossa profissão não faz sentido, né? Porque se existe alguém que estuda os alimentos, né, os nutrientes a fundo, somos nós, né? Como técnicos em nutrição, como nutricionistas, tá? E aí a gente precisa lançar a mão do que a gente se propôs a trabalhar e do que a gente veio a desenvolver como profissão e missão, tá? E aí tem uma segunda pergunta, né? Cada nutriente tem uma função e quantidade adequada? O que vocês acham disso? O que vocês se recordam do que vocês já viram e vivenciaram? Cada nutriente tem uma função? O que vocês acham? Eu acho que sim. Sim? E por que vocês acham que sim? Ah, porque cada. Não sei explicar, mas acho que sim. Então, por exemplo, eu tô gripado, eu tô resfriado. O que vocês pensam de primeira? Tomar um remédio. Tomar remédio, isso é extraordinário. Mas, por exemplo, quando por exemplo, eu tô resfriado e quero melhorar desse resfriado. Aí você fala, toma remédio. Mas assim, de alimento, o que você pensa de alimento? Ah, não sei. Laranja, que é rico em vitamina C, né? Então, quando a gente está meio doente, a gente pensa logo em fortalecer a nossa dieta, né? Não é isso que a gente normalmente faz. Então, são esses aspectos aí que a gente sempre pensa, né? Não tá conseguindo comer nada, vai lá e faz uma sopa, faz uns legumes, começa a se alimentar melhor, né? E a mãe da gente fica falando, eu fiz isso aqui para você,
para você se recuperar mais rápido. Tem essa história. Então, todo alimento, todo nutriente, ele tem uma função específica dentro do nosso corpo. E a gente precisa adequar essas quantidades. E aí, depois da gente saber um pouco do que vocês trazem, aí eu vou apresentar esse grupo de nutrientes, esses 4 grupos aí que eu falei anteriormente, né? Dos energéticos, dos construtores, reguladores energéticos extras, tá? Que é uma classificação bem básica, é só para, na verdade, vocês começarem a se acostumar, se habituar com esse mundo enorme, né, que é a nutrição, que é a ciência dos alimentos. Então tem aí os nutrientes energéticos, né? Eles têm esse nome justamente porque são os nutrientes responsáveis por dar e trazer energia para o nosso corpo, tá? Então, conceitualmente, né, o grande nutriente energético, que é o principal promotor da combustão, né, e de trazer energia para o nosso corpo, são os carboidratos, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em atividade física, tá lá os carboidratos sendo utilizados, né? Quando a gente pensa em estudar, inclusive, tá lá os carboidratos. Quando a gente pensa em fazer um esporte, ou caminhar, ou andar, ou atividade do dia a dia, estão lá os carboidratos atuando para trazer essa energia para o nosso corpo, né? Então, eles são a principal fonte de energia do nosso organismo, tá? Tem os lipídios também, que são considerados alimentos ou nutrientes energéticos, mas os carboidratos são a fonte prioritária, é a fonte de energia principal do nosso corpo, tá? Se a gente fosse juntar um outro nutriente aí, seriam os lipídios também, tá? Mas muitas das vezes a gente coloca os carboidratos porque eles que são essa principal fonte de energia do nosso organismo, tá? E aí, onde a gente consegue encontrar esses carboidratos? Então, eu falei aí anteriormente nos pães, nas massas e biscoitos, né? Que são os panificados, tá? São os derivados dos cereais, tá bom? E aí, como a gente já tem os derivados dos cereais, é óbvio que a gente vai falar dos cereais, tá? Então, tem o arroz e os vários tipos de arroz, tem o milho, tem o trigo, né? Tem o centeio, tem vários tipos de cereais aí que tem na sua composição uma quantidade boa de carboidratos, tá? E aí vocês vão ver em outras disciplinas, né, que muito embora esses alimentos sejam fonte de carboidrato, eles não têm só carboidrato na sua composição, eles têm outros nutrientes, mas em maior quantidade os carboidratos. Por isso que a gente chama de fonte, tá? Que são os alimentos que têm na sua maior quantidade ou na sua maior parte da sua composição um nutriente específico, tá? Então, no caso dos cereais, o nutriente de maior constituição são aí os ditos carboidratos, tá? Além disso, tem os tubérculos e raízes, que são alimentos que vêm da terra, né? Ou seja, aqueles que a própria raiz é um nutriente, é o alimento propriamente dito, né? O que acontece com a batata, que é um alimento da terra, a mandioca, o inhame, né? Se a gente fosse falar a beterraba, também é um alimento que vem da terra. E aí tem outros, né? Mas eles são basicamente classificados como tubérculos e raízes, esses que eu citei anteriormente. Tem o próprio cará, né? Que é um alimento que vem da terra também. E aí existem vários outros que
que a gente pode ficar também falando aqui. Além dos energéticos, também tem os construtores, né, que são nutrientes responsáveis pela formação e renovação dos tecidos do nosso corpo, ou seja, né, eles são responsáveis por construir ou sintetizar substâncias que vão fazer a estrutura do nosso organismo, né? Por exemplo, o músculo, eu preciso de proteína para compor músculo, ossos, eu preciso de proteína para compor os nossos ossos, tá? Entre outras estruturas, os nossos órgãos também são constituídos de uma parte de proteína. E aí a gente precisa desses nutrientes, né, que fazem parte da estrutura do nosso corpo, tá? E aí as proteínas elas fazem parte desse grupo de nutrientes que são os dados nutrientes construtores. E é onde a gente encontra proteína. Então, nas carnes, né, vermelha e branca. Então, no caso de bovinos, suínos, que são as carnes vermelhas, as carnes brancas das aves e dos peixes. Nos ovos também a gente encontra proteína. Nos leites e seus derivados, né, queijo, iogurte, requeijão, tá? E aí desse grupo dos derivados do leite, a gente só exclui os mais gordurosos, né? Quando a gente fala de derivado, não são todos que são fonte de proteína não, tá? Então, por exemplo, a manteiga não é fonte de proteína porque ela é só gordura. O próprio creme de leite não tem proteína porque também é em sua maior parte gordura, né? E aí tem outros, tá? Mas basicamente os derivados quando a gente fala são os iogurtes, requeijão e alguns outros alimentos, por exemplo, leites fermentados, tá? Pitsui, né, que são um tipo de iogurte, né? E além desses, né, de origem vegetal, né, que são as carnes, leite e ovos, a gente também tem as leguminosas, que também são fontes de proteína. E aí vocês vão ver mais lá à frente, né, que muito embora as leguminosas sejam fontes de proteína, elas não conferem todos os aminoácidos que a gente precisa, né? Ou seja, tem proteína, mas são proteínas que são incompletas, né? Que são as proteínas que a gente chama de baixo valor biológico, tá? Que são essas proteínas que não têm todos os aminoácidos que a gente precisa para manter o nosso corpo funcionante, tá? E aí vocês vão ter essas definições. Hoje, é como eu falei, hoje vocês estão começando e para ninguém surtar, ninguém pirar o cabeção, a gente está apresentando aos poucos, né? Até porque vocês estão no ciclo básico do curso, né? Vocês estão tendo aí anatomia, né? Epidemiologia, daqui a pouco vai entrar com a própria bioquímica, e aí vocês vão sendo apresentados à nutrição à medida que vocês vão avançando no curso. E tem o terceiro grupo, que são os reguladores, né? Que são nutrientes que, por exemplo, fortalecem o nosso sistema imunológico, tem um papel importante na digestão, tem um papel importante na circulação, né? E além de facilitar o bom funcionamento também de outros sistemas e outros órgãos, né? Sei lá, o intestino pode ser um, um órgão-alvo, né, desses nutrientes. E aí, quando a gente fala de reguladores, normalmente a gente cita, né, as vitaminas e os minerais, como esses nutrientes conhecidos como os reguladores. Mas se a gente olhar bem, por exemplo, a água tem um papel importante na regulação do nosso organismo,
As fibras alimentares têm um papel importante na regulação do nosso organismo, tá? Mas que, em geral, quando a gente pensa assim, em nutrientes reguladores, a gente sempre cita as vitaminas e os minerais, tá? E aí a gente tem como fonte de vitaminas e minerais quais os alimentos, né? As verduras, né? Então, alface, a escarola, o agrião, a couve, e aí nesse etc. aí entra aí a bertalha, sei lá, couve-flor, e aí outros folhosos aí, a rúcula, tá? E aí tem vários alimentos com essa característica folhosa. E os legumes que são os frutos, né? Então tem aí a abobrinha, cenoura, o pepino, o chuchu, mais qual? Tomate, tá? Então todos eles são fontes de vitaminas e minerais. E aí o último grupinho aí que entra de alimentos são as frutas, né? Então mamão, laranja, e aí tudo quanto é fruta, se você pensar, são fontes de vitaminas e minerais. E por último, e não menos importante, mas que devem ser consumidos com um pouco mais de moderação, são os energéticos extras, que são alimentos que são ricos em carboidratos e as gorduras, né? Que fornece essa cota extra de energia que o nosso corpo precisa, tá? Então, por conterem uma quantidade muito grande de energia e de calorias, a gente deve consumir ele com um pouco mais de moderação para que a gente mantenha uma saúde adequada, tá? Porque eles são nutrientes que são muito fácil absorvidos pelo nosso corpo, muito fácil assimilados, e por isso, se a gente consumir eles em excesso, a gente acaba denegrindo a nossa saúde, tá? Então, quando a gente pensa em energéticos extras, né? A gente pensa em doces, em guloseimas, em alimentos que têm uma concentração de açúcar grande, alimentos com uma quantidade de gordura também grande, por exemplo, se a gente pensa em alimentos industrializados, a gente pode falar de biscoito recheado, pode pensar em doces em geral, em bolos, em confeitados, tortas, sorvete, né? Todos esses alimentos gostosinhos aí, que tem uma quantidade boa de açúcar e de gordura junto, pode colocar ele no grupo aí dos energéticos extras que tá certo, tá? E aí, Professor, oi, o abacate ele também tem fonte de bastante gordura. Ele entra isso. nesse quesito? Não, não, porque ele é considerado, ele é uma fruta, né? Sim. E aí, por conta dele ser uma fruta, e oferecer outros nutrientes, né, é o que a gente chama de alimento nutritivo, né, Uhum. que além dele oferecer uma quantidade grande de energia, ele também traz outros nutrientes, tá? No caso Tá. desses alimentos considerados energéticos extras, eles têm gordura e açúcar a rodo, né? Bastante Sim. açúcar e gordura. Por exemplo, um brigadeiro. Um brigadeiro é só açúcar e gordura, né? Porque tu colocou Uhum. ali leite condensado, manteiga e o achocolatado. São, são coisas que só tem açúcar e gordura. Se a gente pensar num sorvete, é gordura hidrogenada a dar de pau aí, né? E aí você coloca um sabor lá. Se a gente pensa em um bolo, né? Tu bota açúcar, tu bota gordura ali na massa do bolo, farinha branca, farinha de trigo lá, né? Ovo, é uma mistura que só tem o quê? Açúcar e gordura, tá? E aí, em geral, são alimentos que têm na sua composição, em grande parte, só esses dois elementos. Não trazem nenhum outro nutriente ou nenhum outro benefício, né? Então, por isso que hoje se fala muito em
em uma alimentação que valorize a questão dos alimentos de verdade, né? Que são aqueles que a gente obtém da terra, que são esses alimentos que são hoje chamados também de alimentos ancestrais, né? Que são consumidos pelo homem já há muito tempo, né? Que a gente pode colocar as raízes, as frutas, os legumes, né? As verduras, né? São alimentos que a gente não precisa de nenhum tipo de processamento ou nenhum tipo de maquinário ou influência da indústria para que a gente possa consumir, né? A gente simplesmente colhe esse alimento e o consome sem necessidade de nenhuma substância, nenhuma modificação na estrutura desse alimento em si. O que a gente faz é normalmente o quê? Cozinhar, coccionar, temperar, né? Que são hábitos recentes do ser humano, tá? Mas se a gente olhar pela história da humanidade, a gente nunca modificou tanto o alimento como a gente faz hoje, né? Porque se a gente olhar de 100 anos para cá, o que a gente trouxe de... Claro, tem os seus benefícios, né? Eu não vou falar só a parte negativa, né? No último século teve um avanço absurdo dos métodos de conservação de alimentos. A gente consegue ter alimentos que durem por mais tempo, a gente consegue manter os alimentos nutritivos e próprios para consumo durante um tempo bastante considerável, mas isso trouxe também algumas questões que não são tão boas, né? E a industrialização, ela também trouxe as doenças crônicas, que hoje estão crescentes aí, né? A gente pode colocar o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, a própria obesidade, né? Então, só para vocês saberem, né? A obesidade ela não é só o excesso de peso, né? Uma pessoa gordinha, ela é um doente, tá? Então, a obesidade hoje é considerada uma doença, né? Porque ela é uma doença tanto gerada pela alimentação, mas ela por ela não ser somente gerada pela alimentação, ela é chamada como uma doença multifatorial, ou seja, depende de vários fatores, né? Então, envolve a questão genética, envolve a questão hormonal, a própria alimentação influencia, questões psicológicas estão envolvidas na, na obesidade, doenças outras influenciam na obesidade, né? Por exemplo, existe uma doença chamada doença de Cust, né? Que é uma doença onde o indivíduo produz um hormônio em grande quantidade, que é o cortisol, né? E aí o cortisol ele faz esse aumento aí dessa gordura central nesses indivíduos, né? Então eles têm o braço bastante magrinho, mas uma gordura visceral bastante desenvolta, né? Por quê? Porque tem um hormônio que é produzido em grande quantidade, né? Que é o que a gente chama de hipercortisolemia, né? Que é o aumento da quantidade de cortisol na corrente sanguínea, né? Então esses indivíduos eles têm dificuldade em manter um peso saudável, tá? E aí a obesidade é complexa por isso, né? Porque se dependesse só da alimentação, eu acho que não teriam tantos obesos quanto tem hoje, né? É claro que a alimentação, ela faz com que a obesidade tenha se desenvolvido e se alastrado hoje no mundo, né, como uma pandemia, né? Se a gente olhar, a obesidade é uma doença pandêmica, né? Porque ela acontece em vários lugares do mundo, né? A OMS ainda não decretou, não colocou a obesidade como uma doença pandêmica, né? Mas ela hoje
assim, para alguns profissionais e pelo menos para mim, é uma pandemia, assim como a gente fala hoje que está na moda, né, o Covid-19, né? Por quê? Porque ela é uma doença de escala global. Você vê obesos em todas as partes do mundo, né? Você vê no Brasil, nos Estados Unidos, né, que são dois países que têm os maiores índices de obesidade no mundo. Você vê em países do Oriente também, né? Com quantidade também grande de obesos. E aí vamos lá. Além de ter essas duas classificações que a gente falou, pela característica química, pela característica da função, tem uma terceira classificação que fala sobre o tamanho e as quantidades que os nutrientes são consumidos, tá? Então, aí a gente tem duas classificações. Tem a de macronutrientes, né, que são os nutrientes maiores, né, ou seja, tem um peso molecular um pouco maior, e a gente precisa de consumir eles em grande quantidade, tá? E aí a gente fala, quando fala de grande quantidade, a grandeza que a gente usa é gramas, né? Então a gente precisa aí, quando a gente fala de carboidrato, de lipídio, de proteína, que são considerados esses macronutrientes, a gente fala no sentido de gramas, né? Eu preciso de 300 gramas de carboidrato por dia, eu preciso de 55 gramas de lipídio por dia, eu preciso de 75 gramas de proteína por dia, né? Então a gente fala aí de grande quantidade, tá? E é isso aqui eu estou falando de uma recomendação generalista, tá? É claro que quando a gente cita gramas ou percentual de um determinado nutriente, é algo que deve ser individualizado, né? É algo que tem que ser levado em consideração, por exemplo, a idade de um indivíduo, né? E aí cada faixa etária tem uma recomendação específica. E aqui a gente vai tratar dessas recomendações de uma maneira geral, tá? E aí tem um segundo grupo aí que é o grupo dos micronutrientes, né? Que são nutrientes menores. E a gente precisa de pequenas quantidades. A gente fala aí de miligramas, de microgramas, né? De unidades elementares, né? Que é o caso do retinol, né? Que é um dos análogos aí da vitamina A, né? E aí a gente precisa em quantidades bem pequenininhas, né? Eles são nutrientes bem pequenos, tá? E aí entra dentro desse grupo as vitaminas e os minerais, tá bom? Então, macro, nutrientes grandes, maior quantidade de consumo, em torno de gramas. A gente tem carboidrato, lipídio e proteína. Quando a gente fala de micro, né, é pequeno, né, é invisível, e aí a gente precisa tanto de pequenas quantidades, são nutrientes que são menorzinhos, né, e aí tem as vitaminas nesse grupo. E aí a gente viu anteriormente, né, que quando a gente pensa em carboidrato, lipídio e proteína, cada um desses tem uma função, né? Então, o carboidrato é considerado um nutriente energético, né? As gorduras e os lipídios são considerados energéticos extras e as proteínas os construtores, tá? Então tem aí três funções aí que a gente viu anteriormente. Deixa eu só voltar aqui. Quando a gente fala de carboidrato, lipídio e proteína, existem siglas, né, que normalmente vocês vão encontrar aí pela vida de vocês estudando nutrição. E aí, quando a gente fala de carboidrato, a gente pode colocar uma sigla aí de CHO, né, que é show. E aí vocês vão ver lá tantas gramas de carboidrato. Aí vocês vão ver tantas gramas de show, né?
ou de GLI, ou de SAC. SAC dificilmente vocês vão ver, mas a sigla que vai ser assim, campeoníssima que vocês vão ver falando de carboidrato é show. De lipídio é LIP ou GORD, né? E aí normalmente a gente usa mais LIP. E proteína é o PTN, tá? Também não tem uma outra sigla para proteína. Pode ser que tenha PROT, né? Mas assim, PTN é padrão, assim, todo mundo usa PTN. Vitamina é VIT e mineral é MIN, tá bom? E caso vocês se deparem com alguma dessas siglas, vocês já sabem. Então, voltando. E aí, por exemplo, quando a gente falou lá da lei da quantidade e da qualidade, ou da própria harmonia, né, que é a junção das duas leis, né? Eu tenho quantidades específicas de nutrientes, então aqui tem uma recomendação que fala que você tem que consumir até 70% de carboidrato na sua dieta. E aí aqui é um nutriente. Então, estou falando de quantidade e estou falando aqui de um nutriente específico, que quando eu vario entre os nutrientes, eu gero aqui uma variedade ou uma qualidade nessa alimentação, tá? Então, inicialmente tem carboidrato, 70%, eu tenho os lipídios, que variam no seu consumo de 15 a 30% dentro de uma dieta, e as proteínas que variam de 10 a 15% dentro de uma dieta. Então, a junção, né, dessas quantidades aqui, com essa variedade, né, de carboidrato, lipídio, proteína, ou seja, de incluir esses nutrientes dentro da dieta, é que fazem uma nutrição ser chamada de equilibrada. E ela se torna ainda mais equilibrada quando eu incluo aí vitaminas e minerais, tá? Que quando a gente pensa em recomendação, né, que é esse valor aqui de quantidade, né, ele pega um grande grupo, né, que são os indivíduos adultos ou os maiores de 2 anos, né? Então eu pego um grupo grande que tem essa recomendação. No caso de vitamina e mineral, é uma recomendação ainda mais individualizada, ou seja, eu coloco aí faixas etárias, né, crianças, adultos jovens, adultos, idosos. Tem uma variação entre sexo também que influencia, então um pouco mais específica quando eu falo de vitaminas e minerais. Tá? Além desses nutrientes, dentro de cada grupo de nutrientes existe ainda nutrientes que são assim inegáveis à sua ingestão, tá? Que são os ácidos graxos da série ômega, né, que são chamados aí os nutrientes essenciais. E aí por que eles são considerados nutrientes essenciais? Porque eles não são produzidos ou sintetizados pelo nosso corpo, né? Ou seja, o nosso corpo não consegue produzir. E aí a gente precisa obter eles através da alimentação, tá? Então a gente tem aí os ácidos graxos da série ômega, tem alguns aminoácidos, né? Então os ditos aminoácidos essenciais, não precisa decorar esses aminoácidos aí, tá? Mas simplesmente saber que eles são essenciais, que eles não podem faltar numa dieta, né? Por exemplo, a metionina, né, e a lisina são dois aminoácidos essenciais. E aí, por exemplo, o arroz ou os cereais, eles não têm quantidade suficiente de lisina, né? Então eu preciso obter a lisina de outros alimentos. No caso das leguminosas, né? As leguminosas elas não têm quantidade suficiente de metionina, né? Então eu preciso obter esses aminoácidos de outros alimentos, né? E aí um alimento ele vai ter ou mais ou menos ou não vai ter,
e um outro alimento vai ter mais ou menos, ele não vai ter. E aí, quanto mais variada essa dieta ou essa alimentação, eu consigo completar esses nutrientes que a gente precisa, né? Então, uns tem muito, outros tem poucos. E aí eu junto arroz com feijão, um tem boa quantidade de lisina, outro tem boa quantidade de metionina. Então, o que falta em um, eu tenho no outro. Então, por isso que eu preciso ter uma dieta aí que é variada, justamente para ter uma alimentação completa e adequada com todos os nutrientes que eu vou precisar para um dia, tá? Então, quando a gente pensa em nutrição, a gente fala aí dia após dia, tá? Eu preciso, em um dia, conter todos os nutrientes que eu preciso para aquele dia, tá? Em nutrição, em alimentação, não existe compensação. Ah, não comi ontem, eu vou comer hoje, né? O que eu não comi ontem, esquece. Ou o que eu comi em excesso ontem, também esquece. É daqui para frente, tá? Então, é por isso que a gente fala em reeducação alimentar, em mudança de hábito de alimentação, é adequar a alimentação daqui para frente. E aí, se a gente, sei lá, vai engordar ou se vai emagrecer, o que vai acontecer não importa. O importante é que a gente está conseguindo manter a alimentação adequada. E aí eu pergunto para vocês, a alimentação sozinha, ela nos livra de doenças? O que vocês acham? Só através da alimentação a gente pode ter certeza que a gente não vai ter doença nenhuma? Não, eu acho Eu que também acho que não. Não? Não. Por quê? O que vocês acham pode disso? evitar, mas acho que não ter, acho que não. Acho que livrar de tudo não tem como não. É, nem orando a gente se livra de tudo, né? Às vezes aparecem Né? uns negócios aí que a gente, nossa, de onde que veio isso, gente, né? E aí tem aquela história, né? Quanto mais ora, mais assombração aparece, né? E aí, claro, né? A alimentação sozinha ela não vai dar conta de tudo. Se fosse só por isso, não tinha. Só tinha nutricionista, a gente só se preocupava com a alimentação, né? Mas por mais que a gente só se preocupe com alimentação, com hábitos de vida saudáveis, tem gente que ainda adoece, né? Então, sei lá, a gente pensa em um atleta, sei lá, sempre teve hábitos saudáveis, né, de atividade física, sempre se alimentou bem, e do nada você vê, o cara tá com câncer, né? Então depende das questões genéticas, hereditárias desse indivíduo, né? Que vão fazer com que ele desenvolva uma doença específica. Também tem influência do ambiente onde ele se encontra, né? Entre outros fatores aí que vão influenciar no curso do aparecimento de uma doença. Vocês estão espertinhos. Então, quando a gente fala de caloria, a gente pensa numa definição específica, né? O que é essa caloria, né? A caloria, assim como as outras unidades de medida, elas medem a aparição de um fenômeno, ou seja, quando eu penso em comprimento, né? Ou quando eu penso em comprimento, a unidade de medida de comprimento que a gente normalmente usa aqui é metros, né? Então, eu estou falando aí de uma distância. Sei lá, 100 metros a gente tem um pouco de noção, 1 metro a gente tem noção do que é 1 metro, 5 metros a gente tem noção do que é 5 metros. E aí é uma unidade de medida que faz com que a gente consiga, no nosso dia a dia, identificar se uma coisa é grande ou é pequena, né? E aí consegue mensurar alguma coisa. Quando a gente fala de caloria,
a gente está identificando um fenômeno que é o calor, né? Que é a combustão ou que é essa geração de calor. E aí, como é que se mede calor? Se mede calor através de caloria, né? Que é essa unidade de medida que mede a quantidade de calor gerada pelo nosso corpo, tá? Então, e aí se a gente fosse falar da própria definição de caloria, então a gente fala aí que é a energia necessária para elevar a temperatura de 1 ml de água a 1 grau acima de uma temperatura dita padrão inicial, tá bom? Então, eu tenho 1 ml de água, elevei a 1 grau acima da temperatura padrão, é caloria, tá? Então, estou gerando energia através do quê? De calor, tá bom? Então, por exemplo, toda vez que a gente consome alimentos, o nosso organismo ele transforma essa energia dos alimentos, né, dos nutrientes, ela converte em calor, gera uma combustão, né, que é gerada através desse calor aí que a gente emana do nosso corpo. Então, e aí se a gente comparar, por exemplo, com um motor, né, de um automóvel, né, ele vai pegar lá o combustível que é a gasolina, que é o álcool, que é o diesel, e aí vai converter essa energia em forma desse combustível aí e gera essa combustão, através dessa combustão faz todo que esse maquinário funcione, né? Lá o motor faça com que o motor gire, né? E aí vocês observam que o carro aquece, né? Por conta dessa combustão gerada. No caso do nosso corpo, né? Essa combustão ela se manifesta através da energia gerada pelo calor, né? Então, é por isso que, por exemplo, em dias mais frios, a gente tem necessidade de consumir mais alimentos, a gente fica com um pouco mais de fome. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de manter o calor interno, né? E por isso que a gente sente mais fome no frio do que nos dias de maior calor, né? Então, por exemplo, no verão, claro, existe uma tendência. Eu não estou falando que isso acontece com todo mundo, não, porque tem galera que é frieira aí que no verão come igual, né? Eu não sei o que é. E aí tem as freiras urbanas aí que contradizem tudo que a gente fala às vezes nas aulas, né? Então, uma galera que tá calor, tá frio, tá comendo. Mas existe uma tendência, por exemplo, nos dias mais quentes, né, de maior calor, da gente não ter vontade de consumir tantos alimentos ou dar preferência para os alimentos um pouco mais leves, né, que facilitam a nossa digestão e nossa assimilação, né? Então, sei lá, e aí a gente pode até citar um exemplo, por exemplo, de, sei lá, um alimento com uma comida pesada, né? Essas comidas típicas brasileiras, né? Tipo feijoada, mocotó, né? Um caldo, né? A gente faz um caldo no verãozão, né? Não dá uma moleza, não dá um calor, né? A gente chega a suar, né? Quando come esses alimentos, né? Por quê? Porque ali tem uma quantidade de energia muito concentrada que o nosso corpo ele não está dando conta inicialmente, né? E aí ele gera muito calor de forma repentina, que faz com que a gente sinta essa molezinha aí e, e aí a gente tende a dar uma suada ou ficar um pouco mais mole, né? Que é por conta desse processo de digestão que está rolando aí em pleno vapor, tá bom? Literalmente em pleno vapor. E a gente tem uma definição aí que é de caloria, né? Esquece esse casinho aqui que inclusive tá errado aqui, era só para ser CAL, tá? Acaba que você por hábito você vai colocando. E aí o que, não, que geralmente a gente fala e o que vocês veem no rótulo dos alimentos é a quilocaloria. Né? O que é a quilocaloria?
uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias. É a mesma relação que a gente tem aí de quilômetro para metro, né? Quilo significa 1.000 unidades ou 1.000 vezes aquela coisa, né? Então, por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá? Então, uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias, tá? E aí os alimentos eles têm uma quantidade de energia tão grande que a gente precisa medir em quilocalorias, tá? Então, que é 1.000 vezes a caloria, né? Ou seja, uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias, tá? E aí o que a gente normalmente usa assim na nossa fala ou por convenção ou já entrou no nosso normal é chamar tudo de caloria mesmo, né? Tanto a quilocaloria como a própria caloria, tá bom? Então quando a gente vê o cal, né? O certo é chamar de quilocaloria, mas a gente chama tudo de caloria, tá bom? E é o que a gente vai encontrar nos rótulos, essa sigla aqui, kcal, tá bom? De quilocaloria, mas a gente fala caloria somente, certo? Beleza? Vocês têm hábito de ler rótulo de alimento? Eu comecei a olhar agora. Começou a olhar agora? O quê? Porque eu Antes eu falei não ou tinha o hábito, não. Não, por conta do curso mesmo. Porque Ah, antes eu não tinha sim. o hábito, não. Ah, legal. Maneiro. Então, no rótulo, vocês têm lá a quantidade de energia também sendo identificada através de quilocaloria. Além da quilocaloria, vocês também vão ver no rótulo, no rótulo, uma unidade chamada joule, né? E aí, assim como acontece com a caloria, existe também o quilojoule, né? Que é o KJ, que é a mesma relação que existe, né? Então, 1 kJ tem 1.000 joules, tá bom? Que é também uma unidade de medida. Só que o joule, diferente da caloria, é uma unidade de medida que é usada para medir energia mecânica, ou seja, medir a potência ou uma energia gerada por um trabalho, né? Então, normalmente é utilizada para medir energia térmica, que é o calor, porque essa energia térmica que a gente gera no nosso organismo é para fazer o quê? Um trabalho, né? Que pode ser o simples fato de eu estar mexendo a mão aqui, de estar falando e pensando aqui junto com vocês, de estar fazendo uma atividade física, de estar caminhando, de estar nadando, de estar fazendo um serviço qualquer dentro do meu trabalho ou da minha função. Então, o Joule ele expressa uma energia mecânica gerada para a realização de um trabalho, tá bom? E aí, qual é a relação de uma caloria para o Joule, né? Então, toda vez que eu tenho uma caloria, se eu tenho uma caloria equivale a 4,18 Joule, tá? Então, se vocês olharem bem aí o rótulo, o que é pouquinho em caloria, eu vou ter uma quantidade 4 vezes maior no Joule, tá? Então, se vocês olharem bem aí os rótulos, vocês vão ver sempre essa relação aí bem grande, sei lá. Um alimento que tem 100 calorias, ele vai ter por volta de 400 e poucos joules, né? Um alimento que tem 200 calorias, ele vai ter por volta de umas 800 e poucos joules, né? E aí, para eu fazer essa conversão, basta eu multiplicar o valor de caloria por 4,18, aí você vai ter a conversão em joules aí, tá bom? A gente vai fazer exercícios sobre essas coisas aí, tá? Podem ficar tranquilos que a gente vai ter muita coisa para trabalhar e estudar junto. Então, e aí tudo isso
todo esse trabalho que a gente tem, né, de assimilar, de se alimentar, de fazer digestão, de fazer absorção, o objetivo central desse trabalho todo que a nutrição se depara para estudar é fazer uma coisa que é engraçado falar simples, né? Porque o metabolismo é algo bem complexo. Mas é fazer com que o metabolismo funcione, né? Ah, o que é o metabolismo? Ah, professor, metabolismo, eu não sei o que é metabolismo, não. Eu entendo a palavra metabolismo, eu sei do que está falando, mas eu não sei explicar o que é metabolismo. O que é metabolismo? Então, se a gente fosse falar do metabolismo de uma forma simples, é o conjunto de reações químicas, tá? Ah, que reações são essas? São reações que constroem substâncias e que quebram substâncias, né? Então, se eu estou quebrando substâncias e sintetizando substâncias, e existe um conjunto de reações ligadas a essa quebra ou a essa síntese, eu estou falando de metabolismo. Exemplo, existe o metabolismo dos nutrientes, né? O que acontece no metabolismo desses nutrientes? Eu tenho degradação desses nutrientes, eu tenho síntese desses nutrientes. Então, por exemplo, eu pego um carboidrato da dieta. Quando eu faço digestão, estou fazendo o quê? Quebra, né? Estou degradando, estou transformando em substâncias mais simples. Quando depois que eu absorvi, meu corpo assimilou esses nutrientes, aí eu vou ressintetizá-los para serem utilizados dentro do nosso corpo. Então, se eu estou falando de um nutriente, eu estou falando dessas reações, né? E desse nutriente, eu estou falando do metabolismo desse nutriente. E aí vocês vão ouvir falar aí de metabolismo lipídico, metabolismo de carboidrato, metabolismo de proteína, né? Se a gente falar de hormônio, né? Metabolismo hormonal. E aí a palavra metabolismo ela é um termo geral, né? Que fala sobre as reações de síntese e de degradação de nutrientes de uma célula, ou de substâncias também, se a gente estiver falando de uma outra questão, né? Mas aqui quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando assim do ponto de vista dos nutrientes, tá? E aí eu tenho dois eixos dentro do metabolismo. Tem um processo que chama de anabolismo, que é o processo de construção e de síntese, e eu tenho o processo de catabolismo, que é o processo de degradação, de quebra e de transformação em coisas mais simples, tá? E é uma palavra que vocês vão ver hoje, vai ver daqui a algumas disciplinas, vão ver a vida inteira na nutrição, tá? Por quê? Porque o papel-chave da nutrição, ou o papel-chave dos nutrientes ou dos alimentos, é potencializar as reações do nosso metabolismo, né? Então, se eu voltar, por exemplo, alguns slides aqui, quando a gente falou aqui de nutrientes, né? Cadê? Então, ó, são todas as reações bioquímicas necessárias para o perfeito funcionamento do organismo, né? Então, reações bioquímicas, eu estou falando aí de reações que o nosso corpo precisa fazer, né? Que são reações de quebra, degradação e de síntese, né? E essas reações, elas vão fazer o quê? Que o nosso corpo funcione perfeitamente, né? Então aqui se a gente fosse também transformar essa definição em algo que incluísse a palavra metabolismo, né? A gente pode colocar aí, são os elementos responsáveis pela manutenção do nosso metabolismo, né? Que é o quê?
conjunto dessas reações que mantém o nosso corpo funcionante, né? Então, graças aos alimentos é que a gente consegue fazer com que todas essas reações no nosso organismo elas aconteçam, tá? E aí, beleza. Também de uma forma mais simples possível, né? Eu trago aí a definição de anabolismo. E aí, que a definição de anabolismo ela traz? Ela fala sobre a síntese de compostos grandes a partir de unidades pequenas. Por exemplo, a formação de proteínas através de aminoácidos. Ou seja, eu consumi um alimento proteico, quebrei, e aí o meu corpo absorveu. Uma vez que eu estou sintetizando ou criando uma nova substância, eu estou fazendo anabolismo. É o que acontece, por exemplo, em pessoas que fazem alguma atividade física, por exemplo, uma musculação, e tem consumo adequado de proteína. E aí, quando existe esse crescimento, né, do corpo, né, ou sintetizando músculo, né, eu estou fazendo nada mais do que anabolismo, que é esse crescimento corporal, tá bom? E aí a gente pode falar também de outros pontos de vista aí, tá bom? Beleza? Já o catabolismo. Então, no catabolismo, eu tenho o inverso, né? Então, se a gente fosse falar de anabolismo e catabolismo, são situações inversas uma à outra, né? São que a gente chama de antagônicas, né? Um processo ele é o contrário do outro. Então, no catabolismo, eu tenho o quê? A degradação de compostos grandes em unidades pequenas, né? Então, do mesmo ponto de vista das proteínas, eu tenho aí a quebra de proteínas em suas unidades estruturais, que são os aminoácidos, né? Então, no anabolismo, eu construo, né? Pego aminoácido e transformo em proteína. E no caso do catabolismo, eu pego as proteínas, que são essa substância maior, sendo esses nutrientes grandes, né, complexos, e transformo na sua unidade mais elementar, que são os aminoácidos. Beleza? Pescaram? Show. E aí, a gente falou muito do ponto de vista técnico, né, e do ponto de vista mais metabólico e, e mais funcional da nutrição, né, que são os tipos de nutrientes, o que eles fazem, né, no caso, quais são as funções, do quanto a gente precisa deles no nosso organismo. E aí a gente vem dando essa noção aí da importância dos nutrientes para o nosso organismo, tá? Mas nós, seres humanos, quanto seres que pensamos, que temos nossa atividade mais voltada para a coletividade, né? Nós somos seres que interagimos e somos conectados uns aos outros, né? Vivemos juntos, né? Dentro de uma comunidade, né? Dentro de uma sociedade, né? Nós somos seres organizados. Só falar de nutrição não simplesmente contempla ou finaliza tudo isso que a gente precisa pensar quanto profissionais, né? Porque
a gente, claro, se alimenta para manter o nosso corpo funcionando, certo? Mas a gente se alimenta para outras coisas também, né? E aí, Mendonça ele fala o seguinte, né? Ele fala que, diferentemente dos demais seres vivos, as pessoas, né, os seres humanos, ao se alimentar, não buscam apenas suprir as necessidades orgânicas de nutrientes, mas também consumir alimentos palpáveis, né, que a gente consegue tocar, com aromas, cores, sabores, texturas que agradam ao paladar. Né? Porque imagina, pô, tem tanto alimento aí que é saudável, que é nutritivo e que faz bem para a saúde, mas é ruim que dói, né? E aí se a gente fosse falar de determinadas coisas que também são nutritivas na natureza, a gente poderia também falar de um monte. Mas o alimento, ele tem um significado para a gente, né? Ele representa para a gente a nossa identidade, o que somos, né? Tem aquela frase, né? Somos o que comemos, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a dieta é de um brasileiro porque tem lá o famoso arroz com feijão lá. Então, sei lá, se a gente olhar o mundo inteiro, é no Brasil que você vê mais pessoas consumindo arroz com feijão no almoço e no jantar, né? E aí a gente tem várias outras características que definem a nossa cultura alimentar, tá bom? E aí eu queria, inclusive, a participação de vocês perguntando, né, como promover uma alimentação equilibrada através dessa informação. Pergunta difícil, né? Não é mesmo, meninas? Uma pergunta que até hoje, se der mole, eu não sei responder. Tô brincando. Mas é aquilo, né? As pessoas se alimentam com todos esses significados, né? E além disso, a gente não pensa em, por exemplo, não, vou comer esse, esse pão porque esse pão tem carboidratos, tem, se eu estou falando de um pão integral, tem fibras alimentares que vão fazer tal coisa no meu organismo. Não, a gente acorda de manhã com fome, vai comer um pão, né? E aí, é claro, né? As nossas escolhas, elas tendem a, a se manifestar nesse momento, né? E a partir dessas escolhas é que a gente constrói o que somos, né? E aí, uma vez que a alimentação se dá em função desses alimentos e não de nutrientes, uma alimentação saudável e balanceada deve ser baseada em práticas alimentares que tenham significado social e cultural. Ou seja, né, por exemplo, alguma de vocês já foi ao nutricionista ou já foi em algum profissional para cuidar da alimentação de vocês? Ou vocês Já, conhecem eu acho alguém que já. que já foi ao nutricionista? Sim. Sim. Beleza. Aí ele passou um monte de coisa lá. Ele prescreveu um monte de coisa. Quando ele estava fazendo lá o cardápio, ele perguntou para vocês o que você come, não é isso? Não perguntou? Ou foi direto passando a dieta? A dieta aqui essa aqui é a sua dieta. Não, ele perguntou. Ele perguntou, né? O que você costuma comer, né? O que você costuma se alimentar, né? E aí
você foi falando, eu como isso, como assim, como assado, e aí o que que ele fez? Adaptou o que você come ao que você precisa, não é assim que faz, certo? Aham. Então, e aí ele fez lá, você comia, sei lá, você nem sabia quanto você comia. Você chegou e falou lá pro nutricionista, falou assim, não sei mensurar nada. Eu sei que no arroz eu viro a panela em cima do prato e o arroz eu coloco por cima do feijão e o feijão por cima do arroz. E aí né, porque tem essa história, né? O que que vem em cima? O arroz é o feijão vem embaixo e o arroz vem em cima. Isso aí é da guerra. Isso aí é pior do que falar sobre o Bolsonaro. E aí é guerra mortal. Você perde até amigo quando você fala que tá errado botar o arroz por cima do feijão, né? Ou o Ai, pra mim feijão tanto por faz. cima do arroz. Que é, Pra mim tanto faz. tanto faz. Mas assim, eu para mim tanto faz também, mas assim, o meu hábito é colocar o feijão e cobrir o feijão com arroz, né? Isso é um hábito meu. Acho que em geral o pessoal daqui de casa tem até essa mania também. Mas tem gente que olha que quando olha para isso acha estranho. Tem gente que bota o arroz primeiro e cobre o arroz com o feijão. Sim, eu não posso falar que é estranho porque já fiz isso em algumas outras situações, mas não condeno quem faz. E aí tem essa questão da adaptação. Sei lá, se a gente hoje fosse nutri, né? E fosse fazer uma dieta para um indiano ou um japonês. Aí a gente chegaria lá, você precisa de comer arroz com feijão, com aipim e, e colocar uma carne, né? Uma carne de frango. Aí o japonês ia olhar assim, ia até arregalar o olho para você, né? Por quê? Porque aquilo aí não faz parte da cultura alimentar dele, né? O japonês até come feijão, mas de outras maneiras ou de outros tipos, né? Aí tu mete lá um feijão preto para ele. Aí tu coloca que ele vai comer arroz, que o arroz tem que ser soltinho, né? Aí o japonês come o arroz mais empapado, em forma de num caldo, né? E aí vai aparecer uma estranheza. E você está prescrevendo o que é certo? Tá, mas não está atendendo a questão social e cultural daquele indivíduo, né? Então a gente tem que sempre lembrar e levar em consideração que a alimentação ela não é só consumo de alimentos, né? E também não é só consumo de nutrientes, né? É a junção dessas duas coisas, né? São os meus hábitos culturais, são as minhas características, né? As minhas manias frente aos nutrientes, as suas funções e o que a gente precisa de consumir. E aí, uma vez que a gente consegue adequar e ajustar um ao outro, né? Aí a gente está conseguindo gerar uma alimentação saudável. Por quê? Imagina, se uma pessoa te fala assim, você tem que consumir isso, isso, isso e isso, e não é do seu hábito, você vai conseguir manter isso por muito tempo? Não. Não, né? Até porque mudar hábitos é muito difícil, né? E aí a gente se esforça, né? Fica uma coisa assim. Por isso que eu falo assim, dieta não é algo que precisa ser o objetivo da nossa função, da nossa profissão, né? O nosso objetivo central como profissionais é promover uma alimentação saudável, né? Esquece esse negócio que a gente vai ficar falando de dieta o tempo todo. Promover a alimentação saudável e a saúde é o nosso objetivo, tá?
dieta é uma consequência do nosso trabalho, tá? Porque muitas das vezes a gente entra com essa concepção, né, de que se eu fiz um plano alimentar ou se eu fiz um cardápio equilibrado, né, colocando todos os nutrientes, tudo que eu acho que é importante para aquela pessoa, que ela vai consumir. É porque nem a gente é assim, mesmo a gente sabendo que todos os nutrientes eles têm proporções adequadas de consumo, que a gente precisa ter moderação em alguns. Você vê, sei lá, um nutricionista que não coma um doce? Você vê algum profissional de nutrição que não, sei lá, não tome um churrasco, não coma um churrasco, sei lá, não, sei lá, uma pessoa que gosta muito de cerveja, que não tome cerveja ou não consuma bebida alcoólica? Todo mundo vai ter alguma coisa que de certa forma, não é o ideal de fazer, mas faz, porque a alimentação ela tem um significado pra gente, né? Então imagina, tu vai num churrasco, tu é nutricionista, tu não vai comer churrasco? Me fala aí. Né? É difícil, aí tu vai falar, não, essa carne tem muitas gorduras saturadas, né, que não fazem bem para o nosso organismo, além do teor excessivo de carvão e de cinzas muito perto dos alimentos, né? Você vem com esse discurso todo polido para falar de um churrasco para cima de mim, aí tu não vai comer nada, né? A não ser que você, claro, faça parte da sua essência ou você tenha algo muito consolidado, né? E você falar que não vai consumir porque é o seu hábito. A gente há de respeitar a opinião e a posição de todo mundo, né? Mas o fato da gente estar se alimentando tem esse contexto aí da socialização, né? E é um saco, né? Por exemplo, sei lá, quando tu tá fazendo dieta e, e, e aí tu tá com alguns amigos, aí a galera vai para algum lugar comer, aí vai fazer um lanche, ou então vai na tua casa, ou vai na casa de alguém. Aí tem lá coisa que você não tá incluída na sua dieta. É ruim, né? E aí você fica até meio deslocado. Todo mundo fica te zoando. Pô, não sei o que. Come sim, não faz mal Ah, comer um dia só, né? Aí tá tu lá saindo da tua dieta, né? Então, quando a gente fala dessa questão da, da alimentação saudável, a gente está falando dessa junção aí, né? Do que eu preciso na alimentação dos nutrientes, mas eu também preciso estar respeitando o contexto que esse indivíduo está inserido, né? Que são as coisas que têm significado social e cultural para essa pessoa. Beleza, gente? Tranquilo?